Olá, amigos. Estamos aqui hoje no nosso quadro de entrevistas do Mercado Vivo. Estamos com o gerente comercial da Special Fruit, Roberto Carvalho. Roberto Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado pela sua participação no Mercado Vivo. Que é isso, bom dia, obrigado, Rubens, satisfação. Estamos aqui à disposição aí para esse bate-papo aí. Maravilha. Fala um pouco para a gente o que é a Special Fruit. Você é gerente comercial, né, da Special Fruit, que atua no mercado, obviamente, de frutas, né, mais especificamente manga e uva, é isso? Fala para a gente Isso, como é a sua atuação, como é a empresa, um pouco da história da empresa e o trabalho que você desenvolve lá. a Special Fruit, ela pertence a um senhor japonês chamado Suemi Koshiyama. Ele veio para o Brasil em 1900, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele é de Nagasaki. Então, logo após Nagasaki ficar arrasada, eles vieram a princípio para aquela região do Cinturão Verde ali em Mogi, especificamente em Biritiba Mirim. Então ele foi ser produtor de folhagens e em 1983 ele houve um projeto chamado Projeto Cutia. Foi uma grande cooperativa, a maior cooperativa do Brasil, na verdade, de frutas, né? E aí, nesse projeto, o Vale do São Francisco estava expandindo, tinham começado os projetos de irrigações aqui, e foi convidado produtores de várias regiões do Brasil, São Paulo, Paraná. E aí esse pessoal veio para cá e a partir daí aconteceu esse boom que veio o Vale do São Francisco se tornar o maior polo frutícola do Brasil, né? Hoje a gente tem mais de 50 mil hectares de manga em produção e algo em torno de 17 mil hectares de uva, fora outras culturas como banana, maracujá, acerola, abacate, limão. Então, assim, mas assim, as duas frutas que são o carro-chefe aqui é a manga e a uva, né? Que abastece o mundo inteiro, não só o Brasil, como também somos os maiores exportadores do Brasil, né? Na manga, a gente representa 90% da manga exportada do Brasil, essa região do Vale do São Francisco, e na uva, representa 95% da uva exportada do Brasil, sai daqui de Petrolina e Juazeiro, né? São duas cidades co-irmãs, uma está em Pernambuco, que é Petrolina, outra está na Bahia, que é Juazeiro, dividida por o Rio São Francisco, que é a famosa ponte que separa as duas cidades, né? Então, Petrolina, Juazeiro e adjacências, né, e algumas outras cidades próximas compõem o Vale do São Francisco. A Special tem 32 anos de fundação, então são 32 anos da Special Fruit, né? Desses 32 anos eu estou há 16 anos já fazendo esse trabalho na gestão comercial, é, atendendo o Brasil inteiro e também exportando, né, várias regiões do mundo. Nós temos hoje mais de 1.000 hectares de manga em produção, né? Tem mais algumas áreas ainda que não estão produzindo, foram plantadas, mas em produção a gente tem mais de 1.000 hectares de manga e aproximadamente 400 hectares de uva. Todas as variedades de manga, manga Palmer, manga Tommy, manga Kate e manga quente, manga Austin e várias outras mangas que ainda estão em a fase de plantio, né, que ainda não está em produção, tipo essa espadinha vermelha, essa bourbon. Então, mas assim, em grandes áreas produtivas, Palmer, Tommy, Kate, Quente e Austin. A Kate Quente, ela é uma manga mais direcionada para exportação. No mercado interno ainda não tem o hábito de consumi-las, né? É uma manga sem fibra, mas é uma manga que vai mais hoje para exportação. Das uvas, a gente tem hoje 18 variedades em produção, né? Tem outras variedades também que estão em área de teste. Isso não para, né? O Vale, essa questão ela é muito dinâmica, ela tem sempre novidades, novas variedades entrando em produção, mas especificamente na uva, todas que a gente já conhece, a 15,
Sugar Crisp, Alton Crisp, Cherry Crush, Escarlota, Vitória, Jubilee. Então, na verdade, praticamente todas as variedades de uva, uvas brancas, pretas e vermelhas sem sementes, e, e manga também, conforme você perguntou, palme e tome especificamente para o mercado interno. Sim. E como vocês dominam, tem uma quantidade boa na produção e tamanho mesmo, de estrutura, de hectares, consequentemente vocês são bons geradores de emprego na região, né? Porque vocês devem dominar uma região que não deve ser, não sei se é tão populosa assim, mas vocês devem dominar a região em termos de empregabilidade, né? Isso contribui muito com o próprio mercado interno, né? Em termos de emprego, estrutura, né? E melhoria nas cidades, enfim. Sim, o Vale do São Francisco, para quem não conhece, ele fica muito surpreso, né? Petrolina, apesar de estar no Alto Sertão Nordestino, é uma das cidades assim que mais encanta, né? Tanto que ela tem vários apelidos de Eldorado brasileiro, de Califórnia brasileira. Então, assim, hoje a Special Fruit ela tem no quadro 3.200 colaboradores, são 7 fazendas e contando com esses 3.200 colaboradores nessas 7 fazendas, né? Então, temos fazenda tanto em Petrolina como em Juazeiro. Nesse momento agora do segundo semestre, é o momento onde tem um quadro muito grande dentro dos packing houses, que são as salas de embalamento, é onde fica os embalamentos e as câmaras frias. Então, tanto na manga como na uva, é, vem esse boom maior agora, a gente aumenta o quadro um pouco nesse período. No segundo semestre, no primeiro semestre, a gente diminui um pouco, cai para em torno de 2.000, 2.000 e poucos colaboradores, mas a partir do segundo semestre, sempre acima de 3.000 colaboradores. Qual é o processamento? É um processamento específico para exportação em relação ao mercado interno? Para alguns países, sim, na manga, né? Na manga, a gente precisa estar com o packing house certificado, são várias certificações, mas, assim, necessariamente para o mercado americano, para o mercado canadense e para o Mercosul, a gente precisa fazer um tratamento na manga chamado hidrotérmico, que a manga ela fica emergida em torno de 45 minutos a uma temperatura de 40 a 48 graus. É feito um pré-cozimento na manga para evitar que essa manga vá com qualquer suspeita de lava, independente de saber que a manga tem a sanidade, mas existe esse tratamento chamado hidrotérmico que precisa fazer para poder exportar para o mercado. Especificamente, assim, todos esses investimentos e certificações é muito mais voltado para a janela americana e canadense. Já Na que você. uva, É. na uva para poder exportar para Estados Unidos, também é feito um tratamento chamado cold treatment, que é um tratamento que a fruta tem que ficar 15 dias a 0 grau. Então, isso às vezes faz na própria fazenda, ou faz em trânsito nos containers, ou faz quando chega lá nos Estados Unidos. Já que você citou o mercado americano, como é que está essa questão da tarifa, do tarifaço? Como isso atingiu vocês? Qual é o caminho que vocês estão encontrando para comercializar os produtos de vocês com relação ao mercado americano? Era um mercado forte, né? É um mercado forte para vocês, não é isso? Principalmente na manga, é um mercado forte. Na uva, o mercado americano ele começou a ser mais viável para variedades específicas, como por exemplo a Cotton Candy, a Alton Crisp. Ela já é um mercado mais seletivo. Você não tem mais um grande volume de uva destinado ao mercado americano. Já diferente da manga, que sim existe uma expectativa muito grande e uma dependência muito grande da exportação para os Estados Unidos, né? Então, tivemos a surpresa, né, praticamente em cima da safra já do tarifaço, né? Então, isso assustou bastante a gente. Ficamos muito preocupados, achando que poderíamos até perder a produção, não conseguir escoar, mas aí tivemos uma grata surpresa que foi
o término antecipado da safra mexicana, e aí conseguimos exportar os volumes históricos e, na verdade, conseguimos ter um plus, né? Na verdade, a gente exportou para os Estados Unidos, mesmo com tarifaço, ainda não está ainda contabilizado, nós estamos ainda vivendo a última semana de exportação de manga para o mercado americano, mas pelos números que o Vale já vem indicando, a gente teve um acréscimo em torno de 30% de exportação de manga para o mercado americano esse ano. Houve um pouco, apertou um pouco mais a margem, sim, óbvio, evidente, com essa questão dos 50% do tarifaço, mas também houve um plus de preço. Então, na verdade, tivemos as margens mais estreitas, mas tivemos um volume exportado maior devido à saída antecipada da safra mexicana. Você fala de volume de exportação, isso representa quantos por cento para vocês a exportação? Da exportação para os Estados Unidos ou a exportação para o total? Eu acho que você pode dar um parâmetro dos dois para mim. Eu acho que do total, quanto vocês exportam da produção e desse total, quanto é para os Estados Unidos? Eu acredito que a gente exporta aí algo em torno de uns 30 a 40% para os Estados Unidos, também uns 30 a 40% para o mercado europeu, e aí algo em torno de uns 15% a 20% para o mercado Mercosul. A gente tem um trabalho semanal com Argentina, Chile e Uruguai. Sim. E o mercado interno representa o que para vocês? Vocês acham que quando aconteceu o tarifaço haveria uma possibilidade, não total, mas de uma boa parte dessa, digamos, perda, né, ou queda nas margens, e ser compensado com o mercado interno? Você acha que sobraria mais qualidade para o mercado interno? Então, Rubem, o mercado interno ele é abastecido por os pequenos produtores. As grandes fazendas, por ter áreas, como eu te falei, de 1.000 hectares, acima de 1.000 hectares, próximo a 1.000 hectares. Então, se tivesse acontecido isso, provavelmente a gente teria tido um colapso no mercado interno. Então, o vale ele é dividido em grandes fazendas, médias e pequenos produtores. Quando a gente fala pequeno, a gente fala do produtor de 10, 20 hectares de manga. Então, esse pessoal ele faz um trabalho, como eles não têm acesso às certificações, então eles findam ficando apto para atender mais o mercado interno, e essas fazendas que fizeram grandes investimentos em packing houses, em certificações, elas findam destinando mais a fruta, não que paralelamente não se atenda também o mercado interno. Mas se por um acaso essa fruta tivesse sido destinada, a gente teria um colapso, porque seria um excesso de oferta. Isso ia, isso ia inviabilizar provavelmente em preço, isso ia causar uma certa pressão também nos parceiros comerciais de ter que comercializar. Então, precisa desse equilíbrio na manga, no caso, precisa desse equilíbrio da exportação e o mercado interno. Qual o seu melhor mercado de uva, por exemplo? O seu maior Mercado de uva, consumidor de uva para vocês? a uva já é diferente, a uva fica 85% para o mercado interno. A uva ela já é mais escalonada para produzir, como a gente é privilegiado com a água do Rio São Francisco e com uma região do país que tem uma das maiores altas de alta luminosidade, então tudo favorece muito a produção. A gente tem baixo risco de precipitações, de chuva, é uma região que tem chuvas em períodos já determinados, então a gente não tem chuva praticamente o ano inteiro, a gente tem ali 2, 3 meses onde tem as incidências de chuva, então a gente consegue produzir a uva o ano inteiro. E com isso a gente preenche a janela semanalmente, todas as semanas do ano, e aí a fruta, no caso da uva, ela fica mais direcionada para o mercado interno, já que cada vez mais essa janela de exportação, principalmente Europa,
ela está estreitando para o Brasil. Ela já foi muito interessante há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, até 2010 aproximadamente, existia uma dependência de exportar uva também. Isso mudou muito. O brasileiro começou a consumir melhor as variedades sem sementes, a remunerar muito próximo da exportação. Então, assim, a ser mais exigente na qualidade. Então, hoje, praticamente 80% 80 a 85% da uva do Vale do São Francisco, ela é destinada a abastecer o consumo interno. Pô, interessante, bem interessante. O que você espera dessa resolução do mercado americano? Você acha que chegou a você? O que você tem como previsão? Você acha que o governo está se mexendo de alguma maneira e já chegou assim algo favorável que isso se resolva para que as margens sejam melhores ou volte à normalidade? Ainda mais agora com a possibilidade, como você disse, né? Ou talvez siga isso dessa tendência, né, do mercado mexicano não ter parado a safra, ter diminuído e vocês entraram mais forte no mercado, que deu uma compensação no volume de exportado. Você acha que essa tendência é possível com relação à melhora no próprio mercado, como já existia antes? A expectativa é que sim, né? Só que, assim, a gente se limita ao que a gente sabe fazer, que é produzir. A nossa expectativa, a gente espera muito que tenha essa desenvoltura política de negociação, que a gente consiga baixar essa tarifa para um valor aceitável, um valor que dê para. Só que esse ano a gente foi pego muito em cima da safra. A safra da manga ela é feita com um ano de antecipação, por causa de você poder induzir a manga, de você preparar a manga para onde você vai fazer. Então, esse ano de 2025, a gente não tinha alternativas. Como eu te falei, se a gente fosse fazer qualquer atitude de vamos mandar para a Europa, vamos deixar para o mercado interno, a gente colocaria em risco. E também a gente, de certa forma, estaria penalizando o nosso parceiro, o nosso cliente no mercado americano, sem também ele ter culpa nenhuma da decisão política que o presidente dos Estados Unidos tomou, né? Então, assim, tanto a gente estava sendo prejudicado como o nosso cliente. E a gente já tinha contratos, a gente já tinha apalavrado, então foi muito bom essa coisa da safra mexicana ter saído mais cedo do mercado, porque o nosso cliente pôde fazer um trabalho melhor e esse plus aí do tarifaço conseguiu, de certa forma, com um preço melhor, diminuir o impacto que ela iria causar, mas de qualquer forma a gente não iria também, mesmo que a gente talvez tivesse resultados não satisfatórios, mas a gente iria honrar os programas sim com os clientes, porque também, igual as fazendas, aos produtores aqui do Vale do São Francisco, eles não tinham culpa de nada, então não seria correto da nossa parte é, 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 relocar essa fruta para outro país ou mesmo para o consumo interno e desabastecer os nossos parceiros já de muitos anos, são parceiros de 20 anos, então são parceiros de longos anos. Então, a gente espera que também eles também internamente consigam, com a força que eles têm também, de certa forma, pressionar os políticos americanos, e a gente conta também com essa negociação, com essa parte política brasileira também, conseguir também com o Trump conseguir renegociar esse valor, essa margem do tarifaço. Eu gostaria só de falar um pouco, a gente falou bastante de exportação, se puder, antes de encerrar, de falar da importância que a gente tem, o mercado interno, o Brasil, esse consumo, pra você ter ideia, o Brasil não só consome a produção própria de uva, como grande parte da produção de manga e de frutas, o Brasil também é um forte importador. Então, o Brasil absorve boa parte da safra peruana, da safra chilena. Então, assim, a gente não pode deixar de ressaltar essa grandeza que nós temos
com o consumo doméstico, né? E principalmente o Rio de Janeiro, ele tem uma importância muito grande para o Vale do São Francisco, exatamente por ter uma tolerância maior. No Rio, existe o mercado aí do Ceasa Rio, ele se preocupa em ter uma fruta doce, uma fruta que chega para o consumidor com sabor, com doce. É, Ele tem mais tolerância para uma fruta, às vezes, com um pouquinho mais de mancha, um pouquinho mais amarela, coisas que outras regiões do país não têm, assim. Eles precisam de uma uva, querem uma cor amber, querem uma cor leitosa. Então, assim, eu não poderia deixar, sabendo que o Mercado Vivo tá direcionado para o mercado do Ceasa Rio, então eu não poderia deixar de externar essa importância. O Rio de Janeiro ele é muito importante para o Vale do São Francisco, porque teria um padrão de fruta que outros estados brasileiros às vezes têm uma exigência maior, e o Rio ele tem essa coisa de poder receber essa fruta, desde que ela tenha bastante sabor, que ela esteja doce, eles permitem um pouco uma uva mais amarelada, um pouco mais amarela, um pouco mais aceita uma tolerância maior de uma manchinha. O ideal era que na produção não acontecesse, mas aí nós estamos expostos a fatores climáticos, um período de sol muito quente ou um período chuvoso que aí faz uma manchinha na uva, e eu não poderia deixar, falando aí de Mercado Vivo, falando de Ceasa Rio, falar dessa importância. Claro que o Brasil inteiro tem, hoje se consome fruta do norte ao sul, então, assim, existem grandes consumidores de Manaus a Belém, a Maranhão, aqui ao Nordeste, a região Nordeste, a região Sudeste. Então, assim, o Brasil ele tem essa característica de poder, como eu te falei, absorver algo em torno de 85% da produção da uva do Vale do São Francisco. Então, hoje a exportação de uva são nichos, são variedades específicas que eles ainda não têm na Europa. Então, tem esse nicho. Então, eu não poderia deixar de assim, falar dessa relevância que o mercado brasileiro tem, e principalmente do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Roberto. Você realmente ajudou muito ao nosso trabalho. Eu te agradeço mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Rubi. Estou à disposição sempre. Sempre que precisar de qualquer coisa aqui no Vale do São Francisco, pode contar conosco. Obrigado, Roberto.